Então, vou rapidamente abrir o evento e depois passar a palavra aí para Maria Cecília e para o Ribas, o Guilherme Ribas. Mas, professora, é um prazer de ter aqui com a gente. Nesse começo de ano, diretoria nova empossada, a todo vapor aqui para fazer eventos aí. A Maria Cecília já tem vários eventos na cabeça dela sendo programados aí, e tem uma honra de ter o primeiro evento aí com você. Para aqueles poucos que não conhecem a professora Lígia Maura Costa, ela é professora titular e advogada, coordenadora da FGV Ethics, livre-docente em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, é doutora e mestre pela Universidade de Paris X e bacharel pela Universidade de São Paulo. Então, a ideia com este evento aqui, retomando as atividades do comitê aqui nesse novo mandato de 22 a 23, foi justamente trazer uma pessoa que milita tanto na área acadêmica quanto na prática advocatícia. E uma pessoa ativista em corrupção e que tem participado aí de diversas iniciativas de combate à corrupção no Brasil e no exterior, né? A professora, ela desenvolve vários projetos no Brasil, na área de compliance, relacionados aí à faculdade, à Fundação Getúlio Vargas. Ela é coordenadora do FGV Ethics, como eu mencionei, e participa de alguns projetos como o Imersão, onde nós temos ali alguns assuntos práticos, casos práticos que são discutidos com grandes empresas. Os alunos têm a oportunidade ali de conviver com os executivos, de buscar soluções para os problemas que são trazidos, e temos empresas ali de peso, como BRF, B3, DAS, Odebrecht e outras tantas que participam do projeto, né? A ideia desse evento é uma agenda livre, mas é discutir os novos desafios aí, focar um pouquinho nos novos desafios na área de compliance, principalmente puxando essa recente reunião aí da ONU, né, de dezembro de 21, naquela sessão que trata do combate à corrupção, a COSP9, né, e que teve ali entre os principais pontos de discussão a implementação da Convenção sobre Combate à Corrupção, as discussões sobre a visão dos países e da cooperação internacional, discussão sobre medidas preventivas, sobre recuperação de ativos e outros assuntos que foram ali debatidos. Então, é um evento de abertura aqui das atividades do comitê. De novo, muito obrigado pela presença, nos honra muito a sua participação aqui, e passo já a palavra para a nossa nova diretora de compliance, Maria Cecília Andrade, que junto ao Guilherme Ribas, aí nosso diretor de concorrência, vão moderar esse debate aqui. Tá? Obrigado a todos. Bom dia a todos, obrigada aí pelos participantes. Como o Bruno colocou, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a professora Lígia Maura sobre a questão da anticorrupção, quais são os novos desafios. Eu acompanho aí o trabalho da Lígia há bastante tempo, não vou falar a quantidade de anos, Lígia, porque senão vai denunciar a nossa idade. Então, mas há muito tempo a gente vem trabalhando em projetos juntos, em ações coletivas, enfim, no FGV Ethics, e é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante aqui a presença da professora. Sou eu agora? Ou o Guilherme quer dizer alguma coisa antes de eu... Não, só queria agradecer o convite. Eu estou aqui, na verdade, a Cecília, eu era diretor de Compliance e Investigações no último biênio, estou aqui para a gente fazer uma passagem de bastão oficial, né, no grupo, e super honrado de receber já logo de cara aqui a professora Lígia Maura, aí, que é grande referência da área. Acho que vai ser um grande kick-off meeting aqui para o grupo. Bom,
eu agradeço muito ao convite, Maria Cecília, agradeço muito pela presença do presidente Bruno Drago, está aqui, fez uma apresentação super carinhosa, agradeço ao Guilherme de estar fazendo essa passagem de bastão e de estar presente, né, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Agradeço também a Dora, que fez toda a organização para que as coisas funcionassem de forma boa nesta manhã de hoje. Agradeço a todos os presentes, e eu tinha conversado com a Maria Cecília e com o Guilherme um pouco antes de nós começarmos, e eu acho que a ideia eu trouxe alguns PowerPoints, porque faz parte hoje em dia de você, né, fazer uma apresentação sem PowerPoint. A pessoa que está participando vai imaginar, se eu não apresentar nenhum PowerPoint, ela não preparou, então hoje em dia é importante você ter um PowerPoint para acompanhar a sua fala, mas eu acho que seria mais interessante uma conversa, e eu tenho realmente o meu último PowerPoint, eu faço uma provocação a vocês, com a apresentação que eu vou fazer e com os comentários que eu vou trazer a vocês. Antes de mais nada, eu acho que é importante eu explicar como é que eu fui parar em corrupção. Eu não sou criminalista, não tenho formação de criminalista, não pretendo ser criminalista, né? Então, como é que eu fui parar na lista de expert da UNODC, da Convenção de Combate à Corrupção? Eu fui parar, vou ser muito sincera, em função de uma consultoria, como disse a Maria Cecília, né, eu tenho um lado acadêmico muito forte, mas eu também sou advogada, em função de uma consultoria que foi feita ao Banco Mundial. Isso em 2000, eu tenho que falar a idade, infelizmente, isso no ano 2000, mas eu podia dizer que eu era estagiária, mas eu não era estagiária. Mas, né, vocês preferirem, eu gosto também, eu era estagiária, tal, mas eu não era, foi uma consultoria que nós fizemos em Angola, sobre Código de Conduta de Responsabilidade Social em Angola, e o setor do óleo e gás. E aí tinha os vários aspectos dos Códigos de Conduta de Responsabilidade Social, que na época dos anos 2000 era o ESG, né, de hoje. Então, isso foi uma coisa que para a gente foi novidade, porque a gente, na verdade, a gente participou da consultoria do Banco Mundial, a gente ganhou a consultoria, na verdade, a gente nem sabia direito o que era um código de conduta, vou ser extremamente sincera, a gente foi atrás do prejuízo, e a gente nunca imaginava que a gente fosse ganhar, vou ser também muito sincera, mas foi um grande aprendizado, e a partir daí eu comecei a escrever muita coisa, eu fui para Angola, eu peguei muito material, e eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. E eu me interessei dos vários aspectos que eu poderia me interessar, quando você fala de responsabilidade, de Código de Conduta de Responsabilidade Social, dos três grandes temas, né, de Código de Conduta de Responsabilidade Social, seriam os aspectos ambientais, que foram, inclusive, objeto de relatório, com base nisso a gente fez, feito pelo próprio Banco Mundial. Então, você tem os aspectos ambientais, você tem os aspectos de direitos humanos e trabalhistas, e você tem os aspectos que eles chamam de socioeconômicos, que são mais voltados a aspectos ligados à transparência e, obviamente, à corrupção. E eu me interessei mais por esse terceiro tema, poderia ter me interessado mais pelos outros dois, mas esse foi o foco que eu tive, foi o foco dos meus futuros trabalhos. E foi com base nesses trabalhos, as publicações eram em inglês, não que eu quisesse publicar em inglês, mas como todo o trabalho que a gente fez foi em inglês e em português, e para a GV publicar em inglês é muito melhor, então as publicações foram em inglês. Como as publicações foram em inglês, chamou a atenção quando eles estavam fazendo essa lista de expert, quem já tinha publicado, isso, né, eu de novo era uma estagiária, mas isso acontece, quem já tinha publicado sobre o tema naquela época em país de menor desenvolvimento relativo ou subdesenvolvido, que era o nosso caso. E foi aí que eu acabei sendo chamada, e tive contato com essas várias pessoas, e já há vários anos que eu faço parte dessa lista, e há vários anos que eu trabalho junto com a UNODC. A UNODC, que é o escritório da ONU sobre drogas e crime, é também o escritório responsável pela implementação e pela coordenação, acho que a palavra não é muito correta, mas pela coordenação, já que a implementação da convenção é pelos Estados-partes, mas pela coordenação da implementação pelos Estados-partes da convenção contra a corrupção. E dentro dessa perspectiva, participei de vários trabalhos que foram feitos pela UNODC, e sendo o último deles o Education for Justice,
que, para quem quiser dar uma olhada, eu realmente recomendo. Eu vou até escrever aqui, tem um site onde tem um material que foi desenvolvido, ajudei a desenvolver parte desse material que está lá. O que eu não ajudei a desenvolver diretamente, eu participei de alguma forma, então é uma coisa que eu conheço bastante, porque, na verdade, começou com sílabos, com um programa de conteúdo que eram feitos para disciplinas sobre a convenção especificamente, e depois foi desenvolvendo até que chegou no Education for Justice. Tem um website com todo o material que você possa imaginar sobre os 8 mandatos da UNODC e, obviamente, falando bastante sobre corrupção. Mas fala sobre os outros temas que também interessam a UNODC, exceto drogas. Então, são os 8 grandes mandatos, menos drogas, porque até mesmo na divisão da UNODC, o setor que cuida de drogas fica num outro prédio. Então, né, os outros mandatos estão todos juntos, então fala de cyber trafficking, fala de migrant smuggling, ou seja, são todos mandatos da UNODC, inclusive a corrupção. Bom, feita essa introdução prévia, eu vou entrar no tema da nossa conversa de hoje. Eu nem chamo de palestra, mas eu diria que seria a conversa de hoje. Quando eu conversei com a Maria Cília, eu falei, eu acho que seria interessante falar um pouco sobre a Convenção dos Estados-Partes, número 9, que acabou de acontecer em dezembro, em Sharm el-Sheikh, no Egito, por várias razões. Eu vou começar pela última delas, que foi por causa de uma das decisões que foi tomada pela COSP número 9. A COSP, que é a Convenção dos Estados-Partes, é a reunião dos Estados-Partes da Convenção contra a Corrupção, que eu vou apresentar um slide sobre a Convenção contra a Corrupção, dizendo o número de países integrantes, etc., só para contextualizar. Mas eu acho que isso é importante meio dizer, sem o PowerPoint ainda. Você tem resoluções e você tem decisões. Nós vamos falar sobre resoluções e eu vou falar especificamente sobre uma resolução, que é sobre educação, porque eu acho que teria algum tipo de adesão entre o IBRAC e o que faz o FGV Ethics. Então, eu vou aproveitar e já fazer também essa proposta a vocês, inclusive aproveitar a presença do Bruno e mesmo do Guilherme, que eu acho que ele está em outra comissão, mas né, também fica o convite, que é sobre educação, que foi a primeira vez que tive uma resolução específica sobre educação. Eu acho que é interessante vocês entenderem o que se espera dos Estados-Partes. Vou falar das outras resoluções, mas essa eu vou focar com maior carinho. Mas antes disso, eu vou falar das decisões. Por que as decisões são importantes? A primeira decisão é meio bobagem. As decisões, elas são procedimentais, né? Vou dar um exemplo. A primeira decisão, foram 2 decisões. A primeira decisão, ela é que os Estados-Partes, na próxima COSP, eles deveriam, na verdade, apresentar os seus pedidos um mês antes. Então, não é para deixar para apresentar os pedidos de última hora. Então, essa é a primeira que foi tomada. Agora, a segunda é bem importante, porque a segunda, ela fala onde vai ser a sede da próxima COSP, a COSP 10. E isso faz toda a diferença, porque é o Estado-parte que precisa oferecer toda a estrutura para receber a COSP. E nós estamos falando de uma estrutura muito grande, requer realmente bastante recursos dos Estados-partes. Os últimos anos, os oferecimentos vieram de países que não necessariamente estão preocupados com o combate à corrupção, como, por exemplo, a Rússia, a Arábia Saudita e o próprio Egito, onde foi o último local. Então, foi com grande surpresa que todo mundo recebeu, uma surpresa boa, que os Estados Unidos se ofereceram para sediar a próxima COSP. Então, isso foi uma indicação, né, do ponto de vista político, de que para os Estados Unidos isso é, de fato, importante. Então, eu acho que é bom a gente ter isso no alerta, né, ter um alerta dizendo, olha, este ano vai ser nos Estados Unidos, ou seja, é prioridade para os Estados Unidos isso, senão eles não teriam convidado, porque é um investimento muito grande do país, para ele poder receber, realmente é uma mega infraestrutura, você conseguir receber a COSP, não só a infraestrutura para receber os países e as delegações, mas do ponto de vista de segurança também, porque você tem muita gente de todos os países que participam, e significa que o país está preocupado com isso.
Então, eu acho que isso é bastante interessante, é bastante bom a gente ter no radar. Sabendo que os Estados Unidos, comparado com os demais países, é ainda hoje o país que faz um nível de enforcement muito maior quando se fala em combate à corrupção e como se fala, né, de compliance em geral, ou de departamentos de compliance em geral. Então, acho que eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer antes de abrir o PowerPoint. E como, né, toda apresentação não tem como não ter um PowerPoint, senão vocês vão imaginar que eu não preparei nada, que eu vim aqui só falar o que eu me lembrava, não, tive uma organização, achei até uma transparência que eu achei que era bacana, assim, para abrir, e eu hoje em dia adoro essa parte que o PowerPoint mexe, eu acho que fica bonito na tela, então eu gostaria, né, de começar a minha apresentação, trazendo algumas explicações do que é, na verdade, a United Nations Convention Against Corruption, a UNCAC, como todo mundo gosta de chamar, e dizer especificamente o que faz a Conferência dos Estados-Partes, que é o nome básico da nossa palestra de hoje. O que ela faz? Na verdade, a Conferência dos Estados-Partes, os Estados-Partes, eles são, como numa empresa, né, ele seria a Assembleia Geral. Então, né, é o principal órgão da Convenção de Combate à Corrupção da ONU. E tem por função, né, formular quais seriam as futuras políticas desta convenção. Eu não sei se alguns de vocês já teve a oportunidade de olhar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Se não teve, eu acho que vale a pena, está disponível no site, tem em vários idiomas, menos em português, infelizmente, o oficial, porque o português não é a língua oficial da ONU, que é uma pena, mas nós temos também, no Ministério da Justiça tem disponível em português, mas eu acho que é uma convenção que vale a pena dar uma olhada. Primeiro que é um texto bastante completo, se você comparar, por exemplo, com a própria convenção do OCDE, e é um texto que é bastante amplo. E, entretanto, como toda convenção da ONU, ele é um texto que ainda precisa ser implementado, daí a razão da importância das conferências dos Estados-Partes. E aí vocês vão falar, mas por que todo o texto da ONU é assim tão amplo e às vezes precisa de implementação? Por uma razão muito simples. A ONU tenta agradar a gregos e troianos, ou seja, ela tenta agradar a um público quanto maior, melhor, que possa assinar os seus documentos. Então, diante disso, muitas vezes o nível de comprometimento é muito pequeno, porque já que eu tenho que agradar a todos, para eu conseguir agradar a todos, o meu nível de comprometimento é menor. E depois dessa grande ratificação desse instrumento de base, através da Conferência dos Estados-Partes, você consegue caminhar aos poucos, né, para que os Estados-Partes façam uma implementação mais relevante deste documento, desse instrumento legal. A Conferência dos Estados-Partes, ela não é obrigatória, juridicamente, ao contrário da Convenção da ONU, que é um instrumento obrigatório, mas, de qualquer forma, é extremamente importante e indica qual é o caminho que os Estados-Partes pretendem seguir quando se fala em combate à corrupção. Então, a Conferência dos Estados-Partes, só para concluir, visa apoiar os Estados na implementação da Convenção, e tenta trazer uma orientação de quais são as políticas, né, da UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, que tem por objetivo coordenar a implementação da Convenção contra a Corrupção, além de outros mandatos. A COSP-9 foi em 2022, aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, e ela trouxe 8 resoluções e 2 decisões. As 2 decisões, eu já disse a vocês, as 2 decisões, elas são procedimentais, mas uma delas, né, que indicou qual vai ser o local da COSP-10, que é nos Estados Unidos, ela é de extrema relevância, como eu já disse a vocês. Eu gostaria de dizer que também na Conferência dos Estados-Partes, o documento final,
ele trabalha no que a gente chama de Viena Consensus, que é a base de todo o mecanismo das Nações Unidas, na verdade, onde você tem um denominador comum, que é o mínimo aceitável a todos, e com base nesse denominador comum mínimo, é que, na verdade, é feito esse instrumento jurídico. E depois disso, você tem reuniões periódicas para melhoria deste documento. Então, era isso que eu gostaria de lembrar. Sobre a UNCAC, Maricília, depois eu posso compartilhar esse PowerPoint, com o maior prazer, se tiver interesse, e eu já deixei alguns links. Então, por exemplo, tem o link, né, da Convenção das Nações Unidas em inglês, mas tem um link para quem quiser, depois, se você aceitar meu compartilhamento de PowerPoint. Eu gostaria de dizer algumas informações de base sobre a UNCAC. Aceito. Obrigada. A informação de base, em primeiro lugar, quando ela entrou em vigor em dezembro de 2005. O Brasil ratificou em junho de 2005, embora já tivesse assinado a convenção desde dezembro de 2003. Mas só em dezembro de 2005 que teve um número mínimo de países para que ela pudesse, de fato, entrar em vigor. Ela tem, hoje, 189 países que ratificaram a convenção, isso em data 18 de novembro de 2020, vou mostrar no próximo slide o mapa do que significa 189 países, e eu acho que tem 3 temas que eu acho que são relevantes, além de outros que são muito bem tratados na convenção, principalmente sobre cooperação internacional, que eu acho que de fundamental importância, mas que é suborno, tanto interno quanto internacional. Tráfico de influência, que é um dos temas mais difíceis quando você pensa em corrupção, porque é extremamente complicado você conseguir provar tráfico de influência, e lavagem de dinheiro, né, que são temas que são bastante importantes e bastante complicados quando você pensa em corrupção como um todo. Não vou entrar nos outros temas que são tratados pela Convenção, mas eu gostaria apenas de deixar esses 3 mais em evidência. O que significa a ratificação de 189 países? Significa, eu tenho, na verdade, né, ratificado 188 e um é país signatário. País signatário, se vocês forem ver, aqui, né, acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas é a Síria, que é um país signatário, embora não tenha ratificado. E países que não ratificaram, nós temos 2 só nesse mapa. Um é a Eritreia. Onde fica a Eritreia? Agora vocês aprenderam, vocês tiveram uma palestra no IBRAC sobre compliance, vocês descobriram onde fica a Eritreia. E a Coreia do Norte. Então, são os 2 países que não ratificaram. E temos também um pequeno país aqui, que eu nem lembro o nome direito, no Caribe, que também não ratificou. Mas para você ter uma noção de que esse documento é o documento mais global que você tem quando você fala de combate à corrupção. Então, acho que isso é importante de você ter em mente. Aí você vai falar, mas, poxa vida, eu estou no IBRAC, então, mas o IBRAC você está na Comissão de Compliance, e quando você fala em concorrência, automaticamente você fala em corrupção, ou seja, você pode sempre ter um problema de cartel envolvendo corrupção. Gostaria de voltar a lembrar, né, o início dessa apresentação, que é sobre a COSP, e que eu vou falar sobre as resoluções, especificamente sobre uma dessas resoluções. Para ser mais sincera, eu vou focar na resolução sobre educação, porque eu tinha entendido que eu tinha 30 minutos, mas eu posso ter 40, mas é muito pouco tempo para eu tentar explicar sobre as outras resoluções. Então, eu escolhi uma delas e escolhi aquela que eu me sinto mais confortável, por uma razão muito simples. Eu ajudei, de alguma forma, a formatar essa resolução, então eu me sinto muito confortável em poder conversar com vocês sobre ela e do que estaria por trás, né, da ideia dessa resolução envolvendo educação. Mas, seja como for, eu vou falar um pouco sobre as resoluções, eu vou falar um pouco sobre todas as demais resoluções, trazer pelo menos o título da resolução. O título eu trouxe em inglês mesmo,
e trouxe com um link, se vocês quiserem clicar e ler sobre cada um dessas resoluções. As resoluções, eu acho que é importante dizer, embora a sociedade civil ela possa participar da COSP, ela não, as negociações das resoluções não têm a participação da sociedade civil. A sociedade civil ela pode participar fora, mas ela nunca vai participar dentro das negociações propriamente ditas, onde apenas os Estados-partes é que podem, de fato, participar. Então, você vai falar, mas a IBA faz uma apresentação na COSP. Faz, sim. Várias outras organizações fazem. O IACA faz. IACA, né, extremamente importante, faz sim, mas as negociações das resoluções são feitas apenas pelos Estados-partes e pelas delegações dos Estados-partes. A sociedade civil, ela não tem, então, um papel designado para preparar ou na própria adoção das resoluções. Ela pode observar e, obviamente, ela pode tentar influenciar as delegações, mas ela não participa diretamente das negociações. Acho que é sempre importante lembrar isso, que não é muito longe também do que se faz dentro da Organização Mundial do Comércio. Sobre as resoluções, a resolução número 1, ela fala sobre cooperação internacional, como eu disse a vocês, é um dos temas muito relevantes da Convenção contra a Corrupção da ONU. Sem cooperação, você realmente não combate a corrupção por uma razão muito simples, a corrupção não vê fronteiras. Acho que isso a gente não pode esquecer nunca. Não estou falando da pequena corrupção, eu estou falando do que a gente chama do grand corruption, não do petit corruption, que seria, o petit corruption, a pequena corrupção, seria os R$50 que você dá para o guarda para não levar a multa. O grand corruption é quando você envolve, né, as grandes contratações públicas, as grandes compras governamentais, ou, eventualmente, tráficos de influência em grandes obras que possam vir ser realizadas ou em grandes serviços que possam ser oferecidos pelos países. A Convenção contra a Corrupção, ela trata fundamentalmente do envolvimento de funcionário público. Acho que isso é sempre muito importante. De novo, eu não sou criminalista, mas a Convenção de Combate à Corrupção, ela precisa ter um funcionário público. Caso contrário, você entra em outros aspectos penais que não envolvem a corrupção propriamente dita, pelo menos ainda no Brasil. Há países que tratam da corrupção privada, o Brasil não trata da corrupção privada, ele entende que não tem necessidade. Os Estados Unidos tem o tratamento dado à corrupção privada, mas o Brasil não tem. Então, o que nós temos é as convenções que depois se tornou base para a lei anticorrupção brasileira, elas todas envolvem um funcionário público. Então, acho que isso é importante. 2, cooperação internacional. Não existe fronteira em corrupção. A gente teve um exemplo recente, que foi a Operação Lava Jato. Eu sei que tem altos e baixos, não vou entrar no mérito da Operação Lava Jato. Vou apenas lembrar a vocês que ela tinha ramificações muito grandes, em vários países acabaram sendo envolvidos nessa operação, que a gente chama de Lava Jato, alguns países chamam, como o Peru, por exemplo, chama de Operação Odebrecht. Mas, ou seja, você tem uma ramificação, porque, na verdade, para você ter sucesso na corrupção hoje em dia, você acaba envolvendo outros países, porque você precisa circular com esse dinheiro, e você precisa ter uma estrutura financeira para esconder esse dinheiro da corrupção, que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil, né? Principalmente porque depois dos leaks que aconteceram recentemente, né, como o Pandora Papers, o Panama Papers, o mais importante, o Paradise Papers, ou seja, esses leaks envolvendo paraísos fiscais e mostrando, né, envolvimentos que não necessariamente, de novo, ter uma empresa no paraíso fiscal não é um problema, mas existem várias operações que ainda, infelizmente, são realizadas de forma ilícita nesses paraísos fiscais. Então, a cooperação internacional é bastante importante, inclusive para você conseguir, de fato, obter informações para que você possa ter a execução de qualquer convenção contra a corrupção ou de qualquer legislação contra a corrupção dentro de um determinado país. Além do que, como ela envolve mais de um país, vocês sabem que muitas vezes você tem um acordo entre os países
para a resolução e para tentar recuperar os ativos, que é uma das coisas mais relevantes quando você pensa em combate à corrupção. Não adianta apenas colocar o corrupto na cadeia, não adianta apenas você impor uma multa à empresa, o que é extremamente importante é você buscar a recuperação do ativo, por uma razão muito simples. Caso contrário, vamos imaginar que eu sou uma pessoa super corrupta e que eu tenha conseguido, né, nesses vários anos de corrupção da minha vida, acumular 100 milhões de dólares. Eu posso ficar 10 anos preso. Se eu sair e continuar com meus 100 milhões de dólares lá, é a melhor coisa do mundo. Ou seja, do ponto de vista econômico, compensou esses 10 anos que eu passei na prisão. Vou ser muito sincera, para mim não compensaria mais nem um mês, mas, de qualquer forma, muita gente pensa que isso poderia compensar. Então, é muito importante a recuperação do ativo, para que a pessoa que pratique um ato de corrupção, ela entenda que não só ela vai ter que, ela pode pagar com uma pena de prisão, mas que também ela vai pagar o dinheiro, ela vai perder o dinheiro que foi roubado, que não lhe pertence. Então, como é que eu consigo isso? Eu consigo isso fundamentalmente através da cooperação internacional. Além disso, então, a resolução número 1 fala sobre a cooperação internacional, a importância de tornar cada vez mais forte a cooperação internacional. Voltando à Lava Jato, foi fundamental a cooperação internacional. Caso contrário, não teria sido possível obter uma série de documentos que foram obtidos com a rapidez que era necessária, principalmente os documentos que estavam na Suíça. A resolução número 2, ela volta ela reitera a importância da cooperação internacional para você fazer, na verdade, um follow-up do que já foi dito na Assembleia Geral contra a Corrupção, na sessão especial que aconteceu no ano passado. A resolução número 3, ela fala sobre a colaboração do ponto de vista das agências de auditoria e das agências anticorrupção nos respectivos países. Então, é importante que essas agências, né, tanto as auditorias, né, dos respectivos países, assim como as agências de combate à corrupção, elas tenham uma colaboração cada vez mais estreita para que elas entendam como é que está funcionando, para que elas saibam o que está acontecendo em outro país, porque como a corrupção não vê fronteiras, aconteceu no outro país, as chances de acontecer no seu são muito grandes, então você já fica mais alerta, você já sabe aonde na auditoria você precisa procurar para você descobrir alguma coisa que venha acontecer, que esteja acontecendo. Lembrando que a imaginação dos autores de fraudes em corrupção, ela é sem limites, então é por isso que quanto mais cooperação e colaboração tiver, melhor. A resolução número 4 é uma resolução que, entre outras, a 1 e a 2 também teve, o sponsor, que a gente chama do Brasil, a resolução número 4 também, que era tentar aumentar, reforçar a implementação da convenção a nível regional. Então, realmente é bastante importante. Voltando de novo, né, infelizmente, né, quem trabalha com corrupção não tem como não citar a Lava Jato, né? Se os estrangeiros citam, como é que eu, brasileira, não posso citar? Do ponto de vista regional, você vê que foi um baque. A hora que você vê o mapa da Transparência Internacional, depois da Operação Lava Jato, você via que o mapa tinha laranja, o Brasil era um laranja um pouco escuro, mas era um laranja. A hora que o Brasil ficou vermelho, toda a região ficou vermelha, porque você tem realmente um impacto regional, ainda mais o Brasil do tamanho que ele é, né, com a importância que ele tem dentro da região. Então, foi importante o Brasil ter apoiado esse reforço à implementação a nível regional da Convenção de Combate à Corrupção. Número 5 é sobre law enforcement, né, que isso é o mais complicado, porque muitas vezes você tem textos fantásticos, mas você não tem, de fato,
a execuibilidade da Convenção Anticorrupção e da própria, né, cooperação que seria necessária. Para você punir corruptos, quando eu estou falando de grande corrupção, eu estou falando de ricos e poderosos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o law enforcement será extremamente complicado. E realmente precisa de uma grande vontade do país para que isso acabe acontecendo. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, a resolução número 5, ela volta, né, não é a primeira vez que isso aparece nas resoluções, a lembrar da importância da execuibilidade da convenção. Execuibilidade é punir quem tiver feito atos que são ilícitos nos termos da convenção. Né, fazer só um follow-up da Declaração de Marrakech, que falava sobre a prevenção da corrupção. A resolução número 7, ela fala do beneficial ownership, que é uma palavra da moda, digamos assim, para quem trabalha com corrupção nos dias de hoje. Por que o beneficial ownership é importante? Porque para você poder recuperar os ativos, né, é fundamental que tenha maior transparência quando você pensa no beneficial ownership. Então, isso é fundamental. A resolução, finalmente, eu cheguei, é a última, mas não é por fim, ela é a última, mas não é porque ela é a última, ela é a menos importante. Eu diria que ela deveria ser a primeira, porque ela trata de um assunto de base, ela trata de educação. Aí eu paro um pouquinho a minha apresentação, porque eu acho que a gente tem que dar uma parada para voltar à tela, vocês prestam um pouquinho de atenção novamente, e depois eu coloco um pouco mais de PowerPoint. Por que eu achava que tinha que ser a primeira? Porque a educação é a base. Se você não tiver educação, você pode ter o texto que você quiser. Então, a educação é a base, e é por isso que eu vou focar bastante nessa parte de educação e trazer para vocês os elementos que se espera que os países que os estados parte, eles comecem a investir. Porque eu acho que é oportunidades para todos nós, se nós quisermos mexer nessa área, se nós quisermos trabalhar nessa área. Então, voltando ao PowerPoint, para vocês não dormirem muito, por isso que eu fiz essa parada estratégica. Eu sei que as perguntas são apenas no final, mas se porventura alguém tiver alguma pergunta, já que eu parei, estou à disposição, senão eu continuo e deixo para o final as perguntas. Bom, então, eu acho que eu posso continuar. A educação. A resolução 9.8, ela trata fundamentalmente de educação. Quem foram os países que promoveram, né, os sponsors? Angola, Indonésia, Irã, Líbano, Rússia, Arábia Saudita, Palestina, Tailândia e Venezuela. Aí vocês vão falar, nossa, mas não tem os grandes países? Não, os grandes países nunca eles são os sponsors. Então, já esqueça sobre isso. Mas, né, só uma nota cultural, não é tão relevante assim. Mas o Brasil não fez parte, isso me deixou bastante triste, vou ser muito sincera. Quando você vê, aí você vai falar, não quer dizer nada, o que é Angola, né? Mas, querendo ou não, parece que foi importante para este país a educação. A resolução 9.8, ela tem tópicos. Eu coloquei números, mas esses números não necessariamente correspondem exatamente aos tópicos da resolução 9.8. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de chamar a atenção, ela fala de medidas preventivas, né, que tratem da cultura da integridade, e ela fala em participação da sociedade civil. Então, não tem educação se não tiver, né, na visão da resolução 988, se você não tiver uma participação importante da sociedade civil. Então, a educação não é apenas um dever do Estado, mas é fundamental que a sociedade civil, ela também tenha uma participação importante, porque só assim, nos dizeres da resolução, é que você vai conseguir prevenir de modo eficiente a corrupção.
Os Estados-parte devem desenvolver políticas e estratégias anticorrupção para a educação, claro, que é o tema da resolução. Além disso, eles devem tentar promover o conhecimento da lei anticorrupção, que isso eu acho que é fundamental. Eles devem promover como, que eu acho extremamente interessante, que isso tem muito a ver com compliance, né, como o presidente da empresa, demonstrando que ele entendeu o código de conduta, dando o exemplo, participando de todo o treinamento, fazendo a abertura do treinamento de compliance. Isso é uma mensagem clara, né, isso você vê refletido aqui nessa resolução, né, que eu até grifei, mensagens de alta liderança transmitidas por meio de inovações tecnológicas e meios modernos de comunicação. Ou seja, né, a ideia é que a alta liderança de um país, ela comece a aparecer e ela comece a divulgar, de alguma forma, que o combate à lei anticorrupção, os regulamentos anticorrupção, que o grande público entenda que a corrupção é péssimo e ele comece a se conscientizar, né, dos problemas que causam a corrupção, de quais são os efeitos da corrupção, porque a corrupção, na verdade, ela tira do pobre, do menos favorecido, no pobre eu retiro essa palavra, das pessoas menos favorecidas, a esperança de uma vida melhor. Por quê? Porque aquele dinheiro que iria para a compra de um respirador vai para os bolsos de poucos, e essa pessoa acabou morrendo, porque não tinha o respirador, embora o dinheiro público tivesse sido dedicado a isso. Tira dos menos favorecidos a experiência do mundo melhor. Por quê? Porque eu não consigo ter uma educação melhor, eu não tenho acesso a uma educação melhor. Por que eu não tenho acesso a uma educação melhor? Por quê? Porque o dinheiro dedicado à educação foi parar no bolso de poucos e acabou não chegando no seu destino final. Então, eu tenho uma educação de baixa qualidade para as pessoas menos favorecidas, o que torna muito mais difícil que essas pessoas elas tenham uma melhor qualificação, que elas possam, né, eu não gosto muito dessa expressão, subir na vida, mas que elas possam ter, através da educação, conseguir galgar cargos melhores e ter uma melhor posição, uma melhor situação econômica, socioeconômica. Em relação ao item número 4, eu acho que é importante conscientização pública, porque eu gosto muito do Twitter, né, e eu leio muitas vezes no Twitter, e eu começo a ler, isso começa a me preocupar muito, algumas declarações nos dias de hoje, como se assim, a corrupção fosse a culpada de absolutamente todos os problemas que o Brasil está sofrendo, ou seja, mas não a corrupção em si, o combate à corrupção é a culpa. Então, você tem que fazer uma conscientização pública, dizendo, olha, peraí, vamos voltar 3 passos. Não é o combate que você tem que combater, não é o combate que causou tudo isso. E eu digo isso porque, recentemente, a gente teve algumas declarações que são muito ruins, não são muito ruins, não só para o brasileiro, para a grande população, para a população como um todo, mas para um investidor estrangeiro, de investimento direto. Não estou falando investidor de bolsa de valores, nada contra o investidor de bolsa de valores, mas aquele que pretenda fazer um investimento direto. Aquele que pretenda fazer um investimento direto, a hora que você tem meios de imprensa dizendo que, olha, o grande problema que nós chegamos aqui é porque a gente combateu a corrupção, quer dizer, mas o que é isso? Aquela ideia de que fazia parte das engrenagens a corrupção, né, que seria o óleo do movimento dos países, isso é a ideia dos anos 70. Nós estamos em 2022, isso mudou. Aquela ideia dos anos 70 não existe mais, de que a corrupção ajudaria, seria o óleo das engrenagens do país, então que ela era aceitável em alguns países de menor desenvolvimento relativo ou subdesenvolvidos, seria o nosso caso. Isso não existe mais, isso era a noção dos anos 70, que já foi contestada, que infelizmente isso não funciona mais. Bom, aumentar a conscientização pública, é o item número 5, sobre, né, como relatar. Mais do que nunca, a figura do whistleblower se tornou importante. E mais do que nunca, a mensagem aos países, aos Estados-parte, era de que, olha, nós temos que ensinar essa nova geração
que delatar não é um X9, o que é extremamente difícil, não quero dizer a ideia, né, mas X9 é uma ideia da minha geração. Você nunca vai contar que o seu amigo está fazendo uma coisa errada. Nunca, né? Imagina, você não é um X9, você não vai fazer isso. E que não, que agora a ideia é exatamente essa, é fundamental que você conte. O FGV Ethics fez uma pesquisa, junto, a Maria Cília estava participando de uma ação coletiva que a gente fez sobre o setor da saúde, e a gente fez uma pesquisa com estudantes de escola de medicina. E uma das perguntas dessa pesquisa era, se o seu amigo estiver pegando um remédio gratuito, e dando para o seu parente, ao invés de respeitar a fila, você contaria, né, esse procedimento que ele está fazendo, que é errado? E os estudantes de medicina, a sua grande maioria, quando era para terceiro, ou envolvia dinheiro, falava, não, nunca faria isso. A hora que envolvia o parente, eu estou pegando o remédio para o meu parente, não vou respeitar a fila, a grande 70% dizia, claro que eu vou fazer isso. E nunca que eu vou delatar o meu amigo. Pouco importa que seja no hospital público ou no hospital privado, que foi isso que foi o mais interessante no resultado da pesquisa, entre outros pontos. Ou seja, isso, né, com essa resolução, esse tópico da resolução é tentar explicar, principalmente para a nova geração eu digo, para a infância, que não é feio você contar a quem quer que seja que está acontecendo alguma coisa errada, que o seu amigo, o seu coleguinha está fazendo alguma coisa errada. Isso não é feio. Então, isso vai ser um trabalho muito longo de educação e de conscientização, mas que é muito importante. Vocês que trabalham no departamento de compliance, vocês sabem a importância de um canal de denúncia, né? E que, para muitas coisas, são descobertas através de um canal de denúncia. Não necessariamente só sobre corrupção, muitas vezes é muito mais sobre assédio, né, que eu acho que é o tópico máximo quando se pensa mais em canal de denúncia, mas seja como for, é importante, e é importante você treinar o seu funcionário para isso. Então, a coisa boa é que você tem uma convenção da ONU, onde os Estados-membros disseram, olha, nós vamos tentar fazer isso, a gente vai tentar conscientizar que, olha, relatar é importante, ser whistleblower não é uma coisa ruim, e todo mundo sabe, né, a Maria Cília me disse que vocês vão ter o Richard Bistrong aí, eu acho que seria importante, né, também conversar com ele sobre explorar mais, né, do que sofre um whistleblower, né, porque é muito complicado. Você provavelmente vai perder o emprego, sem a menor dúvida, você vai ter que contratar um advogado, quer dizer, a sua vida vai mudar muito, e você vai começar a ser muito mal visto, então é bem complicado você conseguir fazer isso. Então, a ideia de você ter esse tópico na COSP 9, eu acho que é extremamente importante, ou seja, já mostra um sinal de que, olha, departamentos de compliance, parece que cada vez mais está ficando, né, mais na moda você incentivar cada vez mais que as pessoas contem coisas erradas que tenham sido feitas, que isso não é ruim. Promover a educação anticorrupção em todos os níveis, que eu acho que isso é muito importante, não adianta nada eu ensinar apenas meu aluno na universidade, ele tem que vir com essa formação desde criança, né, ter passado no ensino médio, para que ele seja uma geração que venha com uma não tolerância à corrupção. Eu fui de uma geração né, que as pessoas fumavam muito, mas essa nova geração, uma geração que veio com uma não tolerância a cigarro. Quantos de vocês, hoje em dia, praticamente pouca gente fuma, mas que os filhos falam, não é para fumar, não fuma perto de mim, ou seja, porque é uma geração que já veio com um entendimento um pouco diferenciado. E a ideia da COSP é exatamente essa, que você treine essa geração para que ela consiga mostrar e falar com os seus pais que isso está errado. E aí ela lembra muito até treinamento que tem em empresa de compliance, onde faz joguinhos, que é para dar para as crianças de combate à corrupção, para que a criança ensine os pais, né, alguns temas relevantes de combate à corrupção, né, dentro de casa, através de jogos. Então, né, isso eu acho que é bem importante e que trouxe muito o que os departamentos de compliance muitas vezes fazem nos seus treinamentos,
trouxe nessa resolução, que foi, que teve o acordo de todos os Estados-partes. Lembrando, de novo, para você fazer uma resolução, você precisa do acordo de todos, então você tem sempre um acordo mínimo. Então, eu acho relevante mostrar que esse acordo mínimo a nível de educação até que foi bastante relevante. Eu não sei se eu ainda tenho qual é o meu tempo, mas eu já estou acabando, vocês podem ficar super tranquilos. Continuando. Desenvolver tecnologias interativas, né? Tecnologia se tornou super importante, ainda mais em época de Covid, né? Educação remota, as ferramentas, tudo que for de learning, que seja diferente, isso, né, faz parte da resolução. Melhorar os programas de treinamento para os funcionários públicos, e principalmente não só os funcionários que trabalham no combate à corrupção, mas aqueles que estão na linha de frente. Aquele funcionário, exemplo, que está na alfândega, né, que é muito mais exposto à corrupção, esse funcionário tem que ser muito mais treinado do que o outro, né, para ele entender, através de práticas, exemplos práticos, essa recomendação específica que se tem, ou seja, trazer cada vez mais casos para esse funcionário, não é só teoria, é pedir para o funcionário ler, é realmente trazer casos práticos e mostrar, olha, não é assim, isso está errado, tome cuidado. O item número 9 é o que a Maria Cecília já ajudou o FGVETEX, que a Maria Cecília faz parte do FGVETEX, que é o Training the Trainers, que foi uma parte dessa ação coletiva que a gente fez com o patrocínio da Johnson & Johnson, onde a gente desenvolveu material educacional para ser utilizado nas universidades de medicina, de combate à corrupção, no setor da saúde, e depois nós fizemos treinamento a professores nas escolas de medicina sobre este material, como utilizar este material, que é dentro desse item 9 da resolução, que é o Training the Trainers. E chama atenção, né, fala escolas de administração pública, direito e outras instituições educacionais, por isso que eu trouxe esse exemplo, quer dizer, a gente fez um treinamento para a escola de medicina, e o que eu acho interessante dizer é que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi a primeira a criar, ainda durante essa ação coletiva, uma disciplina sobre compliance e anticorrupção, uma disciplina que é multidisciplinar. Então, acho que eu saiba, foi a primeira instituição no Brasil que tinha uma disciplina específica sobre isso, porque antes da gente começar a ação coletiva, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que não tinha escola de medicina nenhuma tratamento de corrupção e muito menos de compliance para o setor da saúde. Então, né, e o fato da escola de medicina fazer isso, a hora que você usa a teoria clássica de isomorfismo e do mito, da ideia do mito da administração, você vê que isso seria muito bom, porque a ideia é que outras escolas acabem meio copiando o exemplo dado por uma escola de referência como a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Promover o envolvimento da comunidade empresarial, então isso é fundamental. Sem a comunidade empresarial não tem como você cuidar de forma eficiente no combate à corrupção através das boas práticas de educação, né? Então, isso é fundamental, lembrar, olha, a comunidade empresarial não é só a sociedade civil como um todo, mas a comunidade empresarial é de fundamental importância. Promover a ética e integridade, né, em todas as profissões, né, porque a gente imagina, compliance é só para direito. Não, muito pelo contrário, né? Tá aí o Reinaldo Gotto, que não nos deixa mentir, que é um grande exemplo, e outros, né, grandes diretores de compliance que não têm formação jurídica. Ou seja, promoção de combate à corrupção pode se dar em absolutamente todos os níveis e em todas as instituições. Num ponto de vista mais acadêmico, promover pesquisas interdisciplinares, que é fundamental. É importante pensar, né, qual seria o impacto da corrupção diante da Covid, que isso a gente, né, já começa a ver que já teve impacto, e vamos ver mais tarde qual, né, vai ser de fato o impacto, depois que passar um pouco o tempo, e como que a corrupção afeta, que isso tem sido bem outro tema da moda, digamos, entre aspas, que é a corrupção e as mulheres e os homens, né, que há uma série de papers que têm sido publicados dizendo que a corrupção ela afeta de forma diferente as mulheres do que ela afeta os homens, e que a reação das mulheres seria diferente da reação dos homens. Então, ter mais estudos a esse respeito para dizer se isso é uma realidade ou
se não é uma realidade. Facilitar que os acadêmicos, eles se coloquem em contato, né? É importante, assim como empresa, é importante a empresa conversar com outras empresas, a academia é idem, né? Ela também precisa conversar, trocar informações, por fim, né, pede ao Escritório das Nações Unidas, a UNODC, para que continue com seus esforços de treinamento, que é o Education for Justice, que eu já mencionei a vocês, para que tenha cada vez mais programas educacionais, e, que é o mais relevante, pede dinheiro aos Estados-parte para que a UNODC continue a fazer isso, não apenas os Estados-parte, mas qualquer outro doador que pretenda, né, investir recursos em educação no combate à corrupção. Então, faz parte do item do último item, na verdade, da resolução número 9, que trata de educação. Desafios futuros. E aí eu paro a minha apresentação, porque aí eu abro, primeiro que eu já usei todo o tempo que eu podia e o que eu não podia, então eu paro a minha apresentação e pergunto a vocês, né, eu fiz a explanação, agora eu quero escutar de vocês, quais são os desafios futuros? Eu acho que a gente tem vários, mas eu sempre imagino, quando nós temos vários desafios, a gente pode ter inúmeras oportunidades. Então, pela apresentação que eu fiz a vocês, as empresas e mesmo as associações, né, como o IBRAC, como o próprio FGV-ETEX, nunca tiveram, né, este apoio, porque nunca teve uma resolução sobre educação em matéria de anticorrupção, como está tendo agora, e que está na hora de tentar explorar isso, porque, teoricamente, nós vamos encontrar cada vez mais canais abertos e, teoricamente, um governo mais interessado, empresas mais interessadas em financiar, porque, né, ninguém faz nada de graça, infelizmente, e educação custa caro, ou seja, educação de nível custa caro. Então, acho que esses eu vejo como um dos principais desafios. Mas, por outro lado, eu acho que, ao lado dos desafios, eu acho que você tem grandes coisas que você pode estabelecer. E aproveito e reitero o convite que eu já fiz para que o FGV-ETEX e o IBRAC tenham uma aproximação, tenham uma cooperação no âmbito da resolução número 8 da COSP 9. E gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e gostaria de dizer que eu estou absolutamente à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Tem meu nome no LinkedIn, meu nome no Twitter, né, que eu disse que eu adoro o Twitter, mas gosto também no LinkedIn, é que o Twitter você fala você nem sabe o que é em direito, o LinkedIn é mais oficial. E vocês têm o meu e-mail também, que eu estou à disposição. Eu já usei todo o tempo de vocês têm uma segunda reunião, a Maria Cecília, o Bruno e o Guilherme foram super gentis e não me interromperam, e então é isso. Agradeço novamente e peço desculpas de não ter respeitado o tempo. E é por isso que eu não estou em Harvard, Maria Cecília. Né? Um professor que não respeita o tempo não vai para Harvard. O meu maior como professora, eu ficava impressionada como é que o professor de Harvard ele dá conta de terminar sempre no horário, gente. Eu não consigo. Mas foram só 2 minutos, Lígia. Foram só 2 minutos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente pode colocar mais 5 minutos, Ribas? O que você acha? Eu tenho um monte, na verdade, mas eu vou me segurar. Eu vou falar duas coisas, uma bem rapidinha. Primeiro que eu acho que a parceria entre nós, acho que é um negócio incrível, né? Acho que ali o time de coordenadores ali da diretoria de compliance, acho que vai tratar isso com carinho, né, Cecília? Mas acho que eu fiquei muito pensando na questão da cultura da delação, né? Que acho que é um super desafio, né? Desenvolver essa cultura desde a criancinha, né? Que é ensinada pelos pais e pelos pares, né? A não delatar o coleguinha que jogou giz na professora ou que pegou alguma coisa. Então, é um desafio imenso, né? A gente sabe aqui no nosso país. Mas eu acho que tem um outro desafio que é ligado a esse assunto, que é da autodelação. E a gente discutiu isso muito aqui no IBRAC no ano passado, um curso que a gente fez sobre investigações e negociação de acordos com autoridades, e a Maria Cecília coordenou uma mesa redonda lá com gente super bacana ali de empresa, academia, no final desse curso, para a gente falar de desafio. E acho que o grande desafio que a gente estava vendo
era justamente como se autodelatar hoje em dia com tanta formalidade, tanta dificuldade causada, imposta ao delator. Então, acho que sempre tem a máxima de que o delator tem que estar numa situação melhor do que aqueles que foram delatados, né? Mas o que a gente vê hoje, na prática, o que a gente vê hoje é o delator sendo soterrado, né? Então, se ele faz um acordo aqui com o CGU, com o CAD, aí já vem ação de reparação, vem outras ações criminais, o Ministério Público que não entende direito e cata ele em outro aspecto ali do que ele delatou. A minha dúvida é se isso chegou a ter algum debate, não só na resolução tratando de educação, mas, enfim, nessas conversas aí da COSP para ver como melhorar o ambiente para a autodelação, porque acho que está tendo, os delatores estão sendo sufocados, né? Acho que a gente vê isso, né? Os incentivos cada vez menores. E a outra dúvida muito rápida, quem que é o ponto focal no Brasil para tratar desses assuntos, por exemplo, do tema da educação, é dentro do Itamaraty ou é o Ministério da Justiça? Tem alguma pessoa com quem a gente pode se relacionar mais? Aí a gente, estou falando IBRAC, FGV e quem tem interesse. Muito bem. Eu acho que o que é importante dizer é que o delator é muito difícil, o delator não tem vantagem nenhuma, ele não tem proteção nenhuma, e eu acho que todo mundo aqui de compliance sabe, a hora que a pessoa faz a delação, na verdade, ela faz porque ela não tem outra alternativa, principalmente a autodelação. Ela entendeu que, né, devo fazer isso. Do ponto de vista de combate à corrupção, se você não tem delação, raramente você vai conseguir desenrolar todo o novelo de corrupção. Sem delação, você não tem. Então, é um drama. E a situação brasileira hoje em dia, né, que quem trabalha com corrupção diz, a gente teve um retrocesso imenso. De novo, eu não quero entrar em aspectos políticos, eu estou apenas focando em corrupção. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem delação, a partir do momento que a AGU, CGU, TCU, ninguém conversa com ninguém, o Ministério Público não conversa, a Polícia Federal faz de uma outra forma, quer dizer, então, você é punido em todas as esferas por razões diferentes pelo mesmo crime, né, que cada um vê no seu lado, quer dizer, isso é muito errado. O Brasil ainda não conseguiu se organizar e ter um órgão único que consiga responder e que consiga dar, de fato, segurança às partes. No caso da Operação Lava Jato, eu vou ser muito sincera, eu tenho um coração partido das pessoas que fizeram a delação, porque quem delatou está preso. Todos que não delataram estão soltos. Então, qual é o sinal que você dá para quem quiser, né? Isso não é nem delação, seria colaboração premiada. Quem colaborou, está preso, mas fez um acordo, está preso durante X anos. Quem não colaborou, está livre, leve e solto, com exceção de Sérgio Cabral. Então, né, e aí eu estou te dizendo, né, entre nós, e fora do Brasil isso é péssimo, porque as pessoas pensam que quem trabalha com corrupção sabe exatamente o que está acontecendo, e vê de uma forma extremamente crítica o retrocesso que a gente passou. E chega, inclusive, a dizer que a gente está numa situação infinitamente pior do que na Itália. A gente voltou de uma forma pior do que voltou a Itália depois do Manipulite. Estou repetindo o que eu ouvi. Né? Eu realmente não sei. Quando você está diretamente envolvido, eu acho que é muito mais difícil você enxergar de forma clara no momento. Acho que você só vai ter essa visão um pouco mais no futuro. Mas eu acho que é extremamente complicado. Mas tem isso, o Brasil, né, faz parte, ele chegou a assinar a COSP 9, educação é importante, eu acho que a gente tem que pensar meio na futura geração, e ver o que a gente pode fazer para mudar isso. Agora, aqui é difícil você mudar a cultura, isso é difícil mesmo, principalmente quando você tem uma série de sinais mostrando o contrário. Uma série de sinais mostrando que a alta administração descumpre a lei. Se a alta administração descumpre a lei, por que eu vou cumprir uma coitadinha, né, um chão de fábrica? Por que eu vou fazer isso se o presidente da empresa não está nem aí? Então, eu acho que isso é bem complicado. E a autodelação, acho que ela vai ficar extremamente complicada,
porque os exemplos que nós tivemos né, quem autodelatou está preso, quem não disse nada está livre, leve e solto. E caminhando para a prescrição. Eu não sei se eu tenho muitos criminalistas aqui me ouvindo, os criminalistas devem estar tendo um chilique, de novo, que é a visão de quem mexe com compliance anticorrupção e o criminalista, que são duas visões diferentes, que fazem a beleza do direito, na verdade. Não sei se eu respondi. É isso aí, super bem respondido. Obrigado, Lígia. Obrigada, Lígia. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que a gente está um pouco adiantado, mas você já tangenciou o tema, que é a parte do envolvimento aí do setor privado nas ações coletivas. Depois a gente pode voltar a conversar. A gente fez a de saúde, né, de infra, tem as ações no setor de esportes, então tem muita coisa acontecendo e que o setor privado pode se envolver aí para ajudar na agenda de combate à corrupção. Mas enfim, não sei se alguém aqui dos participantes gostaria de fazer alguma pergunta, se não, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para vir falar com a gente, contar essa agenda aí, como é que o mundo está discutindo, né? Porque às vezes a gente está discutindo aqui na nossa região, no Brasil, e não está ouvindo as mensagens que vêm de fora e que eventualmente podem ou não influenciar o nosso dia a dia. Mas muito obrigada aí pelas suas contribuições. Imagina, foi um grande prazer. Eu que agradeço pelo convite. E só para concluir, eu participei de 2 COPs, eu fui convidada a participar de 2 COPs, uma na Rússia e essa agora em Sharm el-Sheikh. Na Rússia, estava no auge da Lava Jato. Gente, eu era tratada como rainha lá. Agora, eu fui tratada assim, mas nem plebeio. Então, era só uma Ninguém visão. te chamou para coquetel, né? Nada. Foi uma coisa bem assim, eu era mais uma, ponto. Então, isso que foi bem triste, porque depois de você ter... A primeira que eu fui convidada, eu fui levada para a rainha, depois você vai levar... Ninguém nem sabe o que você é, onde você está. Isso foi bastante... foi triste, na verdade. Chateou. Nossa, poxa vida, eu acho que a gente escorregou, né? A gente vai ter que trabalhar ainda cada vez mais forte. Mas que eu não acho que seja ruim, não, porque todo mundo que você pensa do ponto de vista histórico que trabalha com corrupção tem altos e baixos, todos os países. É pendular. Então, não tem muito problema. E é investir na próxima geração. Foi um prazer. Super obrigado, Lígia. Muito obrigada por estar aí, por estar presente. Agradeço muito pelo convite, é um prazer. Guilherme, muito obrigada mesmo, um prazer. E, Dora, obrigada por tudo. Agradeço aos participantes, uma boa reunião para vocês e uma boa semana.